E aí pessoal, beleza? Hoje sábado eu estou trabalhando no Aratasaurus, como é feriado, mas eu trabalho geralmente no final de semana nas peças que vão ser minhas ou para algum cliente. E nesse caso, o Aratasaurus eu estou fazendo um processo um pouco diferente. Vai ser muito parecido com o Mirisca, porque eu adiantei o processo da fibra. Eu ia passar a fibra semana que vem, porém eu resolvi dar uma adiantada porque aqui, apesar de não estar chovendo agora, mas possa ser que comece a chover. E como ele estava todo no papel, se molhasse ia ser bem complicado esperar secar para depois fazer todas as alterações e aplicar fibra. Ela não gruda tão fácil em cima do papel, ainda mais úmido. Apesar que estava com cola e o lugar aqui é fechado, entre aspas, mas sempre que chove um pouco fica úmido e o papel absorve bastante a umidade e aí fica bem difícil de trabalhar. Outra coisa que eu estou fazendo nesse bicho que está um pouco diferente dos outros, principalmente das peças menores, é que as peças menores geralmente eu aplico só essa fibra aqui, que é a manta, né? Que a gente encontra facilmente por aí. Porém, eu resolvi aplicar esse também, que eu aplico em peças maiores. A junção dos dois dá uma resistência bem legal. Esse aqui é bem mais flexível, é o tecido de fibra. Esse aqui é a manta, quando a gente mistura tudo, os dois, ele fica bem mais resistente. E isso é bom para peças maiores, aí eu resolvi aplicar nessa escultura para que ele fique leve, não fique tão pesado assim. Então eu não coloco tantas dessa aqui, eu coloco uma, duas, e coloco uma daquela e ele vai ficar bem resistente. É um material bem mais caro, esse aqui é bem mais caro. Esse aqui é bem mais barato e fácil de encontrar. Mas se for todo com esse também fica legal, não tem problema. Ainda mais se são peças pequenas e peças grandes também. Eu gosto de aplicar porque dá uma resistência maior e eu não fico tão preocupado, né, caso tenha algum tombo, alguma coisa assim. Ainda mais peças grandes, né, que elas precisam realmente ter uma resistência muito maior do que essas peças menores. Outra coisa, como eu falei, algumas coisas eu vou fazer nessa peça depois. Eu resolvi aplicar fibra nele primeiro, pelo menos uma camada fina, e eu vou ver se eu aplico o outro lado também. Caso eu precise fazer alguma alteração, que provavelmente eu vou fazer, eu vou colocar por cima disso aqui, da fibra que já tem, né? E aí eu vou fazendo as alterações na musculatura e algumas outras partes que eu vou acrescentar ou tirar. É um pouco mais difícil porque a fibra eu vou ter que cortar, né? Caso eu precise fazer alteração, tirar alguma coisa. E se eu for acrescentar, eu faço com papel, como eu estava fazendo antes, ou papel alumínio, e depois aplico fibra só naquele local específico. Eu ganho um pouco de tempo dessa forma porque a peça fica mais resistente, né? E, e eu tenho noção de peso que ele vai ficar também. Então eu consigo adiantar um pouco numa peça menor. Peças maiores, o ideal é já fazer toda a escultura no isopor, deixar tudo pronto e aplicar a camada de fibra para não precisar fazer alteração depois. É muito mais difícil em esculturas maiores. Você gasta muito mais tempo. Para você cortar o material é muito mais difícil porque as camadas, geralmente peças grandes de uns 5, 6, 8 metros, já são 4, 5, 6 camadas de fibra e aí você tem que cortar e é bem mais difícil. Além de que a estrutura é muito mais resistente. Então também tem que cortar a estrutura caso precise fazer uma alteração. Então por isso tem que fazer a peça toda, deixar ela toda do jeito que vai ser feita, as peças grandes, e fazer assim. Com as pequenas também poderia ser assim, porém a gente tem mais facilidade para fazer essas alterações caso necessário. E assim pessoal, depois eu vou fazer um outro vídeo com a peça já em pé, para ver como é que ela tá. E eu vou mostrar mais ou menos qual vai ser o próximo processo e vou postar aqui para vocês. Então pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Valeu!